dia. Bom dia, YouTube. Bom dia, Devocional 5h30. Estávamos aqui conversando, reparando que a irmã que tem cachinho está de cabelo liso, que a irmã ontem não chegou no horário e a gente estava conversando. Não é que às vezes esse negócio de eu vou dormir só mais 5 minutinhos não funciona? Então eu quero te convidar para você vir para o nosso ao vivo. Agora são 5h32 da manhã, nós estamos aqui hoje, 28 de agosto. O tema da devocional hoje é o poder da ideia, mude a sua mente. E a sugestão de leitura é Romanos 12. Tá? Que leia Romanos 12, versículo 2. E lá em cima tem a passagem de João 10, versículo 10. Queria ler uma parte de Romanos e também queria ler o início de João 10, porque é uma passagem tão linda. Vamos começar com Romanos 12? Encontra aí na sua Bíblia, Romanos 12. A sugestão aqui é apenas o versículo 2, mas nós iremos fazer a leitura do 1 ao 8. O título aqui de Romanos 12, na versão da Bíblia, a mensagem é Ofereça a vida a Deus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Marca essa frase aí. A Deus como se fosse uma oferta. Eu vou ler de novo. Entreguem a sua vida cotidiana. Essa parte é para marcar. Dormir, comer, trabalhar e passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. E aí marca essa frase: vocês serão mudados de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus que concede tudo a vocês. Marca aí, é Deus que concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, somos como as várias partes do corpo. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas, escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado em função como partes desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que somos, o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamada para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. E a última frase você pode marcar: mantenha
o sorriso. Eu não sei como que está aí na sua versão. Na minha versão está mantenha o sorriso. E aí nós vamos aqui para João 10, só o início dele. João 10, o título é Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas em vez de passar pela porta, não é para fazer coisa boa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Marque essa frase. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas com a sua voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então tentou explicar de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para, marca aí, roubar, matar e destruir. E você pode continuar marcando. E eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Marca aí. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem tenha sonhado. Ah, que lindo. Eu vim para que tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo, e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo não nos permite avançar mais, mas eu queria que você gravasse essa última frase aí, marca na sua Bíblia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Vamos orar? Senhor, obrigada, porque nessa manhã nós temos o Senhor, que é o nosso bom pastor. E nós estamos aqui nessa devocional porque nós queremos te conhecer mais e mais. Nós queremos, Senhor, ser sensíveis à tua voz. Queremos, Senhor, ouvir a cada dia, em cada momento, a tua voz nos guiando. E nós somos, Senhor, esse povo, esse grupo de mulheres que queremos viver essa vida extraordinária, essa vida abundante. Como fala aqui em João 10, uma vida mais além do que nós já tínhamos sonhado. Obrigada por essa oportunidade de aprender mais com o Senhor através da tua palavra, através dessa devocional e através da vida da pastora Leia. Ministra nas nossas vidas em mais um dia, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Simbora? Simbora nesse dia de quinta-feira, dia 28 de agosto. Ah, gente, vocês estão se despedindo do agosto? Eu tô. Bom dia, igreja do YouTube. Somos quantas mulheres aqui ao vivo? Só para falar aqui para o povo que entra só no YouTube. Fala aí, Neida. 113. 113? Isso. Então, você pode ser a 114, 115. Quando a gente está aqui no ao vivo, a gente gera uma atmosfera. E hoje a gente vai falar de ideia. E ideia é uma... Eu acho que é a irmã da atmosfera. Eu já estou criando família para vocês poderem entender o que a gente vai falar. Deixa eu ler aqui, porque o texto também está tão maravilhoso. Gente, esses dois textos que a gente leu já é ministrador, né? Já não são ministradores? Agora recebe aí, igreja.
Quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente é inspirado por esse livro dos nossos bispos Dirce Carvalho e JB Carvalho. E todos os dias a gente se inspira nos textos indicados aqui e também nas reflexões que eles trazem. E esse é um livro que nós já caminhamos desde o 1º de janeiro. Ele está aqui, ó, todos os dias aqui. E agora falta esse pouco aqui, ó, gente. O livro, ele nos sinaliza o final do ano de 2025. Olha quantas pagininhas você ainda tem. Tem muita página, tem muitas chances de você fazer o que essa devocional vai nos propor hoje. Então, seja bem-vindo, se você está aí pela primeira vez. Simbora. O poder da ideia, mude a sua mente. O texto de João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida, e não é uma vida qualquer. É uma vida que não é da escassez. Não é uma vida que todo dia você acorda no automático. É vida e uma vida com abundância, que vocês tenham abundância. Vivemos em uma guerra de ideias, em que o próprio Jesus nos alerta. Nós lemos no versículo acima, acabamos de ler. Nesse cenário, o inimigo age como um hacker, que tenta invadir a nossa mente, plantando ideias de medo, de dúvida, de autossabotagem. Ele cria dardos inflamados que insistem em ocupar nossos pensamentos, e se aceitamos essas mentiras, elas se transformam em fortalezas e dominam a nossa vida. Ao contrário, Jesus nos oferece uma aliança de vida abundante, plena, criativa, mas precisamos decidir, bonitas. Decida conscientemente. Ou você ocupa seus pensamentos com a mentira, ou você abraça as verdades. Assim como o arquiteto dos sonhos, o inimigo tenta plantar ideias negativas na nossa mente. Mas Jesus nos dá armas espirituais para destruir essas fortalezas e subjugar pensamentos que vão contra o conhecimento de Deus. E isso está lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Devemos ter um antivírus espiritual filtrando aquilo que deixamos entrar na nossa mente. Aí vem algumas perguntas, 2 perguntas importantes que você pode parar e pensar. Se você não tem o livro e não tem como grifar essas 2 perguntas, eu vou ler devagar para que você escreva. A pergunta dessa devocional de hoje, escrita pelo nosso bispo JB Carvalho, faz assim a pergunta: o que você permite, bonita, que habite as suas memórias? O que você permite que habite as suas memórias? A segunda pergunta é: quais ideias moldam o seu destino? A primeira pergunta é: o que você permite que habite as suas memórias? E a segunda é: quais ideias moldam o seu destino? E aí o texto continua: se lembre, pensamentos são sementes que se tornam hábitos e, com o tempo, formam a base das nossas decisões. A neurociência confirma que as nossas ideias afetam a estrutura do cérebro. A neuroplasticidade mostra que os nossos pensamentos transformam nossas células e criam novos caminhos neurais. Isso significa que, ao escolhermos pensamentos de fé e esperança, a gente remodela nossa mente e o nosso corpo para a vida que Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para sermos plenos, criativos e prósperos. Portanto, é hora de você e eu eliminarmos o que não vem de Deus, cultivarmos pensamentos de vitória e uma mentalidade alinhada ao seu propósito. E aí o compartilhe, que é uma frase que resume esse texto, fala assim: uma ideia tem o poder de transformar o seu destino, então escolha as ideias de Deus para a sua vida. Bora falar de ideias? Hoje, 28 de agosto, finalzinho do mês 8, e eu quero te fazer uma pergunta. Certamente Deus te deu ideias desde o início do ano. Ideia criativa, ideia para você fazer alguma coisa na sua casa, ideias até rentáveis, ideias de você falar assim: meu Deus, isso dá dinheiro. Pô, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí você foi, se distraiu no caminho, deixou guardado. Vim aqui resgatar. Claro que eu vim. Vim aqui te dizer que a ideia que você teve no seu primeiro dia desse ano não pode ficar guardado, engavetado. Talvez uma ideia de mudar os móveis de lugar que você ainda não mexeu.
talvez uma ideia de você fazer algo criativo, inovador na sua igreja. Talvez uma ideia em que a sua movimentação de casa, do trabalho, algo que você possa ter sido visitada por algo que era mais do que um pensamento. Pastora, como que a gente sabe que é mais de um pensamento? Porque pula para fora. Ideia, pensamento que pula para fora, se chama ideia. Porque ideia, gente, ela precisa vir para fora para ela se concretizar. E eu vim trazer hoje, nessa devocional, a sua oportunidade de você trazer para fora aquilo que você teve como ideia. Pastora, não dá não. A qualidade de vida da minha casa, do meu pensamento, está muito aquém do que eu pensei. Pensei grande demais. Te dou outro remédio. 2, que a Neida acabou de dar. Romanos 12 e João 10 são os motivadores de uma vida e vida em abundância. Primeiro, lá em Romanos, fala que a gente tem que descobrir o que Deus quer e tratar de atender para. Deus te deu ideia. Então, no seu não, a versão, a mensagem fala. Você vai descobrir o que Deus quer e você vai atendê-lo. Aí depois ele vai falando assim, não tem um conceito errado de você mesma não, bonita, achando que você tem alguma bondade para apresentar a Deus. Você não é boazinha, não. Tudo vem da mão do nosso Deus, Pai das luzes. Então, não se preocupe, essa ideia que você foi visitada em algum momento desse ano precisa vir para fora, precisa vir à luz. E aí, eu trouxe aqui duas coisas, duas formas de te mostrar isso. Alguém em algum lugar disse que ideia é como uma lâmpada. E eu trouxe essa lâmpada aqui, que simboliza a ideia que você teve. Porque eu penso que ideias iluminam vidas. Você pode ter um pensamento de solução dentro de você, dentro do seu trabalho, e você pensa assim, gente, mas aquela mesa ali está atrapalhando o povo entrar. Não, vou mexer com isso. Não, deixa eu quieta, a mesa nem é minha. Não, gente, só você está vendo que a mesa ali, puxada um pouquinho mais para o canto, o fluxo melhoraria. Olha, eu aprendi uma coisa quando eu cheguei na Comunidade das Nações. Quando um problema salta aos seus olhos, é porque esse problema, você tem a solução. É você que tem a solução. Se você tem algum desconforto em alguma área da sua vida, é porque Deus já está te trazendo a luz. E eu quero abençoar você com essa ideia que você trouxe e que você engavetou. Ainda dá tempo. Aí eu quero te mostrar outra coisa, outro jeito de ideia. Eu ganhei esse presente aqui da querida Leide, não sei se ela está aqui. Ela já estava falando comigo cedinho lá, mas eu não sei se ela entrou. A Leide me entregou isso daqui, que tem o mesmo efeito que esse. Mas esse aqui não é mais elegante? Parece mais elegante? Ô, Leide, olha aqui o teu presente, bonita. Leide me entregou isso aqui no meu aniversário, com uma palavra profética maravilhosa. E olha, gente, talvez a sua ideia esteja exatamente nesse lugar. Parece que nem é convencional. Ô, gente, entrega para nós os seus pensamentos, traz aí a luz, traz aí uma manifestação criativa do que você carrega. Talvez a sua movimentação dentro de você esteja aí te inquietando. Você não para de pensar nisso. Seja uma mentoria. Deixa eu te falar algumas coisas sobre ideias. Talvez você tenha aí no coração uma mentoria pronta, sabia? Ontem eu estava com uma querida aqui reunida bem cedinho e ela estava me compartilhando uma série de ideias. Talvez você pense assim, não, eu não sei fazer mentoria. Quem faz mentoria é fulana. Ah, não, nunca nesse mundo que eu vou pegar o microfone e fazer uma palestra. Então, vou te dar uma dica. Você não vai chamar de mentoria o que é mentoria. Você vai ter criatividade de falar, vou fazer um encontro com amigas por 3 dias com um tema definido. Isso aí é uma mentoria. Só que se você fica desconfortável em pensar nesse nome, cria outro. Pastora, eu tenho tanta coisa que Deus tem me dado de palavra, mas eu tenho medo do microfone. Então, começa com pequenos grupos, com grupo que você tem conforto de falar. Não começa com microfone, não, porque talvez isso te amedronte.
Mas não deixe de falar o que Deus está te dando. Talvez isso que você falou assim, ai, jamais que eu vou fazer essa palestra, eu chamada, convidada para fazer palestra, talvez você precise ressignificar o nome, até que você entenda que sim, você é uma mentora e você pode dar mentorias, e sim, você é uma palestrante e pode dar palestra. Mas talvez as pessoas te trouxeram uma ideia de que essas coisas em movimento te dão um certo desconforto. Aí, vamos lá para o primeiro parágrafo. Gente, não ocupe os seus pensamentos aceitando mentiras, não. Entregue os pensamentos de que Deus está com você. Você tem recebido da parte de Deus conceitos certos. O Romano está dizendo aqui, ó, descubra o que Deus está te dando e atenda a Ele. Eu quero te dar uma tarefa nessa manhã, de você sentar e pensar o que esse ano de 2025, até o final dele, vai receber de você de ideias. Pastora, você está falando isso, chega a me dar um negócio por dentro, porque eu tenho sido visitada por uma incomodação de ideias. Bonita, Deus vai pedir conta de nós, de ideias que a gente teve e a gente reteve, por medo, por insegurança, por uma palavra que fica ecoando, porque eu falo estranho, porque eu tô gorda, porque eu tô magra, porque eu não tenho roupa, porque... Não deixa essas coisas mentirosas te impedirem, não. Vai! Aí sua ideia ilumina. Olha aqui o que eu estou trazendo para nós hoje. Olha aqui, printa isso que tá lindo. Olha aí, Leide, tu. Esse daqui, do quadradinho da lâmpada, foi o Samuel, filho da Andréia, querida, irmão da Carol, que me deu, num ato profético tão especial. Ele é o marido da Priscila, um querido. E esse daqui foi a Leide que me deu. Eu trouxe as duas formas de você pensar. Qual é a ideia? Qual é o pensamento que vai vir para fora? Ai, pastora, o meu pensamento é muito básico. Não, traga. Da luz, então traz. O meu já é mais sofisticado. Eu já pensei em remodelar todo o meu ministério de crianças da igreja e quero já sentar com a líder. Faça isso. Mas não deixa, gente, a luz apagada, não. Não deixa, não. Porque não tem efeito. Só fica sendo um objeto de enfeite. Vem trazer para fora a luz. Porque se você traz a luz para fora, se você traz a iluminação, você consegue dar direção para as pessoas. Você mudando a sua mente, você muda o destino. Às vezes um pensamento simples, às vezes uma ideia, às vezes uma palavra pode revolucionar o coração de alguém. E hoje eu vim te trazer essa tarefa. Vim trazer a tarefa para você responder. O que você tem permitido que as suas memórias do 2025 até o dia 28 de agosto está ocupando? Você vai ser lembrada por quê? Por aquela boba frustrante que não fez o que tinha que fazer? Não. Você está aqui todos os dias de manhã, porque Deus tem algo com a sua vida e esse algo precisa vir para fora. Ideia só é ideia quando ela é executada. Enquanto está dentro de você, é pensamento. E eu quero trazer para fora o seu pensamento criativo, o seu pensamento solucionador, o seu pensamento que talvez seja a resposta de alguém. Alguém está esperando uma palavra que você está retendo, uma ideia que você está fazendo. Pastora, mas isso é tão comum, tão normal. O seu dia a dia, a sua rotina pode ser o extraordinário de alguém. E aí, eu quero te fazer... intencionalmente, preparar o seu coração para a gente poder virar o nosso setembro. Mas traga ideias, traz para fora o que você precisa. Eu estou vendo algumas pessoas do meu discipulado vindo para fora com ousadia. A Célis acabou de colocar aqui corações e eu me lembrei dela. A Célis, vou falar de tu. A Célis, ela fazia pão toda vez que a gente se encontrava numa devocional. Toda vez que ela tinha que levar uma delícia, ela levava o pãozinho dela. E a gente começou a falar, nossa, o pão é muito bom, o pão é delicioso. E a gente começou a incendiar o coração da Célis, falando para ela que o pão que ela tinha era muito bom, que tinha que estar no mercado. E muita gente perguntava, por que você não vende? A gente quer comprar. Gente, o pão de casa, né? O nome? Pão do céu. Como é, gente? Põe aí, Keila. Põe aí. Pães do céu. Pão do céu.
Ô, gente, o Pão do Céu nasceu por causa de uma ideia que ela pensava que era trivial dentro da casa dela. E hoje ela está bombando com os pãezinhos. Sabe o que eu acho mais especial? Lá no Instagram da Séries, ela bota assim, tem o dia da entrega nos lugares. Aí eu fico pensando assim, a criatura estava em casa, cuidando das meninas, das filhas, e uma ideia trouxe para fora a possibilidade dela deliciar famílias. Séries, guarda isso, bonita. Você delicia pessoas porque oferece a ela pães. Talvez a sua ideia seja algo que você faz todo dia, seja a organização de um armário. Eu tenho a Áurea, que é assim, a Áurea é extremamente organizada com muita coisa. E ela começou a imaginar como que seria para arrumar os armários. Gente, se você é uma boa arrumadora de armário, me salva. Salva quem não tem tempo de ficar fazendo coisinhas no armário. Talvez você seja a pessoa que tem uma ideia de como criar filhos que está dando certo. Você está recebendo da parte de Deus ideias criativas. Isso não é só teu, traz para fora. Traz em forma organizada, em que um encontro só não dá conta de tanto que você tem que derramar, mas você tem 1, 2, 3 encontros. O nome disso é mentoria. Ah, mas eu não sou mentora. Então chama do que quiser, bonita. Chame de encontro de mães, encontro de amigas, o chá da tarde, mas faça alguma coisa com o seu pensamento. Transforme o seu pensamento em ideia. Traga para fora. Ilumine a vida e o destino, não só o seu, mas das pessoas que estão em volta. E eu quero terminar assim, ó. Quais ideias moldam o seu destino? Qual ideia? Que está aí queimando em você, mas você está com medo. Pastora, mas eu não tenho dinheiro para investir. Faz uma coisa, começa a orar por essa ideia intencionalmente e fala assim, Senhor, a validação de que essa ideia, de que esse pensamento vai virar ideia e vai ser executada, é porque o Senhor vai pagar a conta. Porque quando Deus manda, ele paga a conta. Não preocupa, vai chegar na tua mão. Vai chegar e vai ter gente falando assim, meu Deus, eu sempre quis fazer isso, eu quero te ajudar, amiga. Gente, tem ideias que estão no meu coração que, quando eu começo a compartilhar, as pessoas falam assim, meu Deus, mas a vida toda eu pensei como você. Eu não sabia que o nome era esse. Eu não sabia que era tão simples. Nossa, você simplificou o que eu achava que era complexo. É você, bonita. Você está achando que você está acordando todo dia, 5h30 da manhã, para quê? Para poder ter resposta nas suas pautas, isso é só a gota no oceano. Deus atraiu o seu coração. Gente, eu acho que às vezes Deus bota arapuca para a gente. Pensa aí se você não vive isso. Arapuca é assim. Você está com uma pauta que está ocupando o teu coração. E aí, essa pauta, ele sabe que a qualquer tempo que você resolver, você segue. Ele não quer que você siga sem antes de você impactar o destino das pessoas. Aí o que ele faz? Atrai você achando que essa tua pauta aí, esse desafio teu, é o problema maior do mundo. E não é. Porque ele pode, em 3, 2, 1, resolver isso, liberar um papel lá no juiz, liberar uma palavra lá no seu trabalho, fazer algo acontecer no coração do seu marido, fazer com que essa maternidade seja muito mais fluida. Você entender que no seu ministério você tem um lugar de leveza. Tudo isso ele pode fazer assim, ó. Mas ele não faz, por quê? Porque ele quer tu aqui. Eu adoro que tu venha para cá achando que vai ter resposta. Eu adoro esse negócio que vocês oram assim. Aí que a pastora Leia tem resposta. Gente, eu não tenho resposta, não. Eu tenho Deus que está o tempo todo aqui e está aí. Eu tenho um Deus que vai, através dessa palavra, inspirar a gente para movimentos. Sabe o que eu falei para a nossa bispo, nosso bispo? Esse livro serviu para mim, para me movimentar em prática. É em prática que você tem que estar aqui. Você não está aqui para ler livro, não, gente. Para isso tem Clube do Livro, que a Eneida chama você toda sexta-feira. Vai lá ler livro. Aqui não é para ler livro, não. Aqui é para você ler uma reflexão e, a partir dela, fazer sentido para o seu dia. Fazer sentido para a companhia que Deus vai te dar. Você não pode sair daqui com o esforço de ter saído debaixo das cobertas e sair igual. Ah, não fala que está igual, não. Você vai sair daqui com compromisso comigo e com todas essas 100 e tantas mulheres que estão aqui nessa manhã. Sua ideia será vista em toda a terra. A sua ideia será solução para muitas famílias. A sua ideia vai impactar
500 e tantas mil pessoas. 126 mulheres reunidas nessa manhã de quinta-feira, última quinta-feira do mês. Anota isso aí, bonita, no teu caderno da devocional, que eu sei que tu tem um caderno, anota aí. Na última quinta-feira de agosto de 2025, eu me comprometi em pôr para fora as ideias que Deus me deu. Elas não vão ficar empoeiradas dentro de mim. Elas vão vir para fora. Olha, deixa eu falar uma coisa que eu ouvi de uma querida na festa da Caris, filha dos bispos. Uma amiga foi dar uma palavra, sabe? E ela falou assim: eu sou muito grata, Caris, pela sua vida. Olha isso, gente, porque eu tenho certeza que a sua Bíblia não está com poeira. Ah, chorei! Eu amo estar com você, porque a sua Bíblia não está empoeirada. Agora eu vou parafrasear isso, tá? Porque a tua Bíblia não está empoeirada, não, porque você usa ela todo dia. Eu me orgulho de estar num grupo da Devocional, porque é feito de mulheres que não deixam as suas ideias empoeirarem. Eu me orgulho de estar aqui. Eu tenho alegria de estar aqui, porque eu sei que a partir das palavras que são liberadas aqui, pela Bíblia, pelas reflexões, pela nossa conversa, você não vai deixar a poeira tomar conta das suas ideias. Pastora, já quero acabar essa devocional e escrever um monte de ideias. Faça isso. Mas não só escreve, não. Procura gente que você possa compartilhar para alavancar. Eu vou te dar uma dica. Tem sempre perto de você alguém com um desses temperamentos. Um fleumático, um melancólico, um sanguíneo e um colérico. Cola no colérico. Porque o colérico ouve uma ideia e ele acha que ele tem que executar com você. Ele não quer teoria, ele quer prática. Como que a gente acha um colérico? É uma pessoa parecida comigo, que fala, que não tem filtro, que briga, mas ama, que bate, mas assopra, que dá presente, mas quer empurrar todo mundo. Sabe essa pessoa com temperamento forte que às vezes está ali perto de você e você fala assim, ai, me tira do sério. A Dijane fala isso às vezes comigo. Ai, pastora, tu me tira do sério. Aí daqui a pouco ela fala assim, ai, pastora, obrigada. Porque você me tirou do sério, eu fui me movimentar. Sabe essa criatura que você tem perto de você? Você vai orar para Deus trazer pessoas que fazem as coisas acontecerem. Na reunião que eu tive ontem de ideias com uma querida, eu estava agoniada para falar para ela as ideias que eu tinha para execução. Aí ela teve uma hora que ela falou assim, pastora, mas eu não estou conseguindo falar, porque você está falando sem parar, deixa eu falar. Não, peraí, eu não quero a tua aula. Isso você vai dar na mentoria. Eu quero te falar que as suas ideias precisam ter corpo. Bora que dá corpo, juntas. E aí a gente saiu, gente, dessa reunião de mais ou menos 1 hora, desse momento, dessa mentoria, com ideias já prontinhas para ela colocar em prática, e ela só foi colocar as arestas. E eu fiquei tão feliz de ver que ela está avançando em ideias que plantaram dentro do coração dela por meio de experiências difíceis. Essa querida, que está aqui certamente, ela viveu coisas tão desafiantes que ela pensou assim, isso que eu vivi não pode ficar só comigo. Aí, deixa eu te lembrar da palavra de ontem, que foi vencer grandes desafios. O desafio que você tem, que você está vivendo, ele é uma ponte para você sair do ponto A para o ponto B, com soluções para as pessoas. O que você está vivendo não é para te abater. O que você está vivendo não é para você poder se achar menor ou inferior, ou porque eu não sou bonita e ele me escolheu outra mais assim, mais assado. Gente, não é sobre isso. É sobre o movimento que Deus está lhe empurrando para a ponte, para você sair de onde você está. Seja qualquer dor que você esteja enfrentando, veja isso como uma maneira de Deus trazer para fora soluções para pessoas que estavam como você, paralisadas. Vamos orar? A oração que está aqui fala assim, Senhor, renova minha mente para que eu possa viver em abundância. Me ajuda a identificar e destruir as mentiras que tentam me limitar. Que os meus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor e me guie para a vida que o Senhor planeja para mim. Aí eu quero te
ajudar a pensar uma coisa. Talvez você venha para cá pensando que você vai ter uma resposta da parte de Deus para algo bem específico. Ô, gente, eu já vi tantas pessoas sendo abençoadas nessa devocional, a começar em mim, com respostas tão precisas. Porque o céu, ele tem uma régua e ele é preciso. O céu, ele não fica com desvio, ele é preciso. E eu sei que muitas de vocês, muitas de nós, recebemos aqui muitas respostas. Mas hoje, você não vai receber sua resposta. Você será a resposta. Porque quando você é a resposta, você vive uma vida de abundância. Você está na vida de escassez? Está aí pensando que não tem como sair disso? Pense nos outros. Eu tenho pensado que o bispo e a bispa têm uma missão entre nós quando eles escreveram esse livro. Fazer você se movimentar em favor da igreja, do reino, do outro. Então, essa ideia que está dando certo, por favor, pulverize isso dentro do seu Instagram. Pastora, meu Instagram é fechado. Ô, gente, sobre isso, eu quero pegar 2 croques e bater em você. Como que uma pessoa carrega a luz da ideia e fecha o Instagram? Enquanto a Anitta tem não sei quantos mil seguidores falando bobagem, falando sexualidade infantil, você não pode deixar a sua maneira de comunicação fechada. Ah, porque a ex do meu marido visita, deixa a bicha visitar, porque ela vai ver você com ideias revolucionárias da terra. Deixa as pessoas te verem. Aí, pastora, fica muito exposto. Então, sai da internet, vai achar outro lugar. Porque a internet ela precisa ser a fonte da sua comunicação de ideias. Eu não consigo entender por que crente tem Instagram fechado. Se você precisa ser luz, se você precisa iluminar. Então, eu quero te dar essa ordem. Não levante o seu bumbum daí, ou não vá fazer os seus movimentos sem antes escrever ao menos uma ideia. Nem que seja num papelzinho desse. Escreva a sua ideia. Mas não deixa ali guardado na página, não. Execute essa ideia. Cola com o colérico. O colérico vai ouvir essa ideia e falar, peraí, eu conheço uma pessoa que faz isso, bora fazer isso, bora fazer uma sociedade. O colérico é isso. Ele vai fazer isso acontecer. Talvez você seja colérica dessa relação da sua ideia com você mesmo. Gente, faz acontecer. O ano está quase acabando. Ontem eu estava pensando que, setembro, outubro, novembro. Eu nem conto dezembro. Sabe por que eu não conto dezembro? Porque ele voa. A gente fica ocupado nem finalizar. Você tem um trimestre para trazer para fora a sua ideia de solução. E a ideia de solução talvez seja ensinar as pessoas a colocarem uma mesa posta. Pastora, para! Nem tenho coisa de cristal. Quem falou que o mundo precisa de coisa de cristal? O mundo precisa do seu coração sendo derramado numa filmagem rápida, em como você coloca ali a mesa posta com um copo de geleia, de requeijão, de sei lá o quê. E aí as pessoas vão se encontrar e falar assim, é possível fazer com o que a gente tem em casa? Para, que eu vou fazer também. Inspire pessoas. Não saia dessa devocional de hoje sem olhar para dentro e pensar qual foi o pensamento que eu deixei dentro de mim e que era uma ideia e virou poeira, e ficou empoeirado. Eu quero saber as suas ideias. Começa a pulverizar isso lá no seu Instagram e me marca, que eu quero ver você declarando isso para o mundo. Vamos orar? Eu quero orar pela tua ideia. Eu quero dizer para você que você é uma solucionadora de problemas no mundo. Você não está aqui à toa, bonita. Você está aqui para receber da parte de Deus coisas consagradas. Você está aqui para iluminar, seja numa lâmpada básica ou seja uma coisa mais sofisticada, mas não fique quieta. Declare ao mundo o que você tem. Então, feche os seus olhos. Talvez nessa devocional você já tenha encontrado as ideias que você estava só esperando o sim de Deus e você está encarando essa minha palavra como uma resposta. Pastora, eu estava esperando só Deus sinalizar. Pronto, sinalizei, tá? Vai, agora vai. Próximo passo, bora. Talvez você esteja aqui pensando assim, não tenho recurso financeiro. Apresente agora a Deus essa ideia, esse pensamento, essa coisa que está queimando dentro de você e sinta e espera que Deus vai trazer todo o financiamento da sua ideia.
Comece a apresentar a Deus que o seu pensamento de solução, de ajuda para o próximo, pode ser na mão dele uma maneira de abençoar e mudar destinos. Amém? Que Deus te abençoe e que esse pensamento que a gente vai orar agora possa queimar dentro de você esse dia inteiro e que você continue abençoando pessoas. Senhor, eu sei que o Senhor está liberando vários anjos agora nessa oração. Anjos que estão aqui nesse horário de 6h12 e anjos que estão sendo liberados a qualquer tempo quando esse conteúdo for acessado. Anjos que entregam para a gente o aperfeiçoamento das nossas ideias, dos nossos pensamentos. A impressão que eu tenho é que esses anjos vêm com cestos para dar e para receber. Porque um pensamento, Deus, que vira ideia, é um pensamento que vai, mas é uma ideia que volta. Às vezes é uma ideia que vai e é a solução que volta. E o anjo está aqui é o nosso companheiro para liberar, Senhor, aquilo que a gente precisa, seja segurança, seja a solidez desse pensamento, seja a ideia mais robusta ou mais trabalhada. Senhor, tira a gente desse lugar inerte. Usa a criatividade, Senhor, de cada uma de nós. Traz para fora aquilo que precisa ser posto. Obrigado, porque esses Romanos 12 trouxe para a gente que que o Senhor precisa extrair de nós o melhor. Nós somos capazes, não há um lugar de insegurança em nós. E nós entregamos, junto com todas as mulheres que estão aqui, as que irão acessar depois, as ideias que o Senhor tem pipocado dentro do nosso coração. A gente quer trazer para fora, Senhor, mas parece que o dinheiro está impedindo, e nessa manhã não impedirá. Nós receberemos a validação da tua parte, de saber que teremos parceiros, sócios, e gente que vai financiar a nossa ideia. O céu financiará a nossa ideia. Traz, ó Deus, o sim e o amém da tua parte, para que as pessoas que estão ouvindo esse conteúdo sejam movidas, impulsionadas a trazer a solução de mudança de mente, o metanoia. Que a metanoia aconteça primeiro em nós, em trazer para fora aquilo que parece tão básico, mas que é o extraordinário de tanta gente que está esperando. Deus, muito obrigada, porque o Senhor quer extrair de nós o melhor. O Senhor quer que a gente finalize o dia de hoje com um sorriso. E o sorriso de saber que o Senhor consagrou pensamentos, ideias e hábitos. Em nome de Jesus. Amém. Quero terminar essa palavra dizendo assim, ó, mantenha o sorriso. Romanos 12, finalzinho do versículo 8, na versão A Mensagem. Mantenha o seu sorriso. Eu tenho certeza que você vai até comprar um caderno para você poder escrever o tanto de ideia que estava aí de poeira. Eu tenho muito orgulho de me reunir todas as manhãs com mulheres que não deixam a poeira na sua Bíblia. Mas eu quero me orgulhar mais ainda de saber que a poeira não encontrou com seus pensamentos e as suas ideias. E que você e eu somos a resposta para o lugar onde a gente mora. A gente tem falado do Brasil lá na minha live, né? Lá no meu Instagram. E eu fiquei pensando ontem. Estamos acabando 40 dias. Mas se nada aconteceu na sua casa, eu quero sacudir você para poder te dizer que a ideia, o pensamento que você tem precisa ser resposta para as pessoas, a começar na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Ô, gente, sabe o que eu estou vendo aqui? Um monte de empresa nascendo, mentorias chegando. Eu estou vendo aqui um monte de coraçõezinhos coloridos. Sabe qual a sensação que eu tenho? Uma nuvem que era branca e começa a ser jogada um monte de tinta colorida. Sabe, assim, pingos de tinta, é o que eu estou vendo hoje nessa manhã. As tintas coloridas de ideias que estão se reunindo. Que Deus abençoe você. Corro lá para a minha live. Quero te ver lá, quero te dar um beijo, um dia abençoado. Está quase acabando, que o Senhor te abençoe. Que você tenha ideias solucionadoras nesse ano ainda, nesse mês. Ainda dá tempo do seu agosto, que hoje ainda é dia 28. Beijo, te amo e obrigada por estar nesse lugar, sendo esticada e trazendo ideias para fora. Um beijo.